Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Cala a boca! O Vegeta é ou não é mal utilizado em Dragon Ball? O que você acha? No capítulo 75 de Dragon Ball Super, a gente viu o cara atingindo um poder muito grande, que foi o resultado do treinamento dele com o Bills. Só que parece que talvez o tal do ego superior não dê conta do recado contra o Granolah. Mas o fato é que o príncipe do Saiyajin já teve muitos momentos incríveis e insanos em todos os arcos de Dragon Ball. E neste vídeo eu vou te lembrar alguns deles. Aqui é o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. Antes mesmo de fazer sua estreia na história, o Vegeta já tinha realizado muita coisa por aí. Tipo no episódio 11 de Dragon Ball Z. Acaba que o episódio é um filler, né, mas mostra o personagem destruindo um planeta simplesmente por considerá-lo sem valor. O cara destrói o lugar porque ele quis, porque ele podia. Só que é um pouco mais pra frente na história que aparece o momento que eu separei pra gente começar. Mesmo em uma época que a raça do Saiyajin já havia passado por vários problemas, o Vegeta ainda teve coragem de matar o Nappa a sangue frio. É uma cena que quando você vê pela primeira vez, assim, chega a ser inacreditável. Na ocasião, né, o Bigodudo tinha acabado de dar uma surra nos Guerreiros Z e ainda tinha matado o Piccolo. Mas o Saiyajin não aguentou o tranco contra o Goku e acabou perdendo a luta. Daí tem toda aquela cena do Nappa pedindo desculpas e ajuda pro Vegeta, só que ao invés dele ajudar o cara, o Vegeta joga o homem no céu e o explode sem nem piscar. E mesmo morto, né, fica aí a dúvida de como seria o Nappa em formas de Super Saiyajin. Será que o bigode dele ia ficar grande? Cala a boca! Inclusive, ainda nesse mesmo dia, não dá pra esquecer de quando o Vegeta criou uma lua artificial simplesmente pra poder virar o Ozaru e conseguir derrotar o Goku. Você lembra disso? Acabou que o plano não deu muito certo. Mas olha, tá aí a prova de que o cara era duro na queda. Então beleza, o Vegeta é poupado, passa um tempo se recuperando e volta com sangue nos olhos na saga do Freeza. Ele tem vários momentos insanos nos episódios que se passam em Namekusei, como quando ele mata vários soldados do Freeza. Só que o cara não era forte o suficiente para derrotar o vilão. E daí em diante o Vegeta continua treinando e treinando até que chega outro momento épico, a transformação em Super Saiyajin. Isso foi depois do Vegeta ver o Trunks do futuro se transformando, já que aquilo foi quase que uma ofensa pro cara, né? Como assim dois Saiyajins conseguiram se transformar e ele não? E o Trunks ainda matou o Freeza como se fosse fácil, né? Com a espada dele. Daí quando o Vegeta se transforma, tem todo aquele mistério de como aquilo foi possível, já que para se transformar em um Super Saiyajin, a pessoa tinha que ser calma e ter o coração puro. Mas aí vem a resposta dele, né? Coloca aí na tela pra mim, editor. Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. E logo em seguida, já vem outro momento épico do Vegeta, quando ele destrói o Android 19. Na verdade assim, né, a gente pode dizer que o cara humilhou bastante o Android antes de destruir ele facilmente como Super Saiyajin. Daí nesse momento a gente imagina que o Vegeta vai conseguir enfrentar qualquer um. Só que ele acaba descobrindo que existem androides ainda mais fortes. Isso fez com que o personagem buscasse formas de superar o Super Saiyajin, e uma delas foi treinar com o Trunks na Sala do Tempo, onde os dois aprenderam novas fases além do Super Saiyajin normal. Todo mundo ficou surpreso com a transformação do Vegeta, já que ele estava consideravelmente mais forte. Tem até uma cena em que o Cell Imperfeito acerta um baita socão no rosto dele e o Saiyajin nem sai do lugar. É bem provável que ele tivesse acabado com o Cell naquela luta, mas você sabe, né, como é que funciona o orgulho do príncipe dos Saiyajins. O Vegeta ficou interessado em ver o corpo completamente desenvolvido do vilão. E aí é aquela história, né? Os Saiyajins têm uma fixação maluca por enfrentar oponentes mais fortes. E pra ele pareceu bem interessante deixar que o Cell absorvesse a Android 18. Uma vez que isso acontece, o vilão fica extremamente forte e o Vegeta até conseguiu destruir metade do corpo dele com um golpe. Só que isso não adiantou nada, né? Já que o Cell tinha as células regenerativas do Piccolo. E aí você lembra o que rola depois, né não? Gohan Super Saiyajin 2, Goku se sacrifica, o Gohan cresce, o Goten e o Trunks nascem e vai rolar um novo torneio de artes marciais. E como o Vegeta sonhava em lutar um mano a mano com o Goku, ele também vai pro torneio. Só que tudo vai pro ralo depois que o Babidi aparece querendo ressuscitar o Majin Buu. Tem várias lutas em seguida, né, e acaba que o Babidi consegue escravizar o Vegeta, liberando toda a maldade no coração dele.
Na época ele já tinha mudado bastante desde quando estreou na história. O Vegeta não era um docinho de pessoa, mas definitivamente não era mais o mesmo cara que matou o Nappa Sangue Frio. É por isso que a cena que vem logo depois dele se transformar em Majin Vegeta é tão chocante. Ele joga uma esfera de energia na arquibancada e mata centenas de pessoas. Tudo pra convencer o Goku a lutar. Olha, pra mim, foi uma das atitudes mais cruéis do Vegeta em muitos anos. Ele estava tão surtado que ainda disse que mataria mais pessoas se a luta não acontecesse. E o pior é que a gente ainda descobre que o Vegeta se deixou ser controlado pelo Babidi. Dá pra acreditar, né? E assim, foi bem tenso ver o personagem daquele jeito. Mas você vai concordar comigo que rendeu uma das batalhas mais loucas entre ele e o Goku. Se eles continuassem lutando mais um pouco, quem você acha que teria ganhado? Bom, e é nessa parte também que a história decide atingir bem fundo no coração do fã. O Vegeta tenta lutar contra o Majin Buu, só que o vilão era forte demais pra todo mundo. Ele percebe que a sua única chance era com um golpe arrasador, que seria o seu sacrifício final. O Vegeta se despede do Trunks, naquela cena que fez muito Marman chorar, e depois ainda escuta do Piccolo que não teria como ele encontrar o Goku no outro mundo, né, depois que ele morresse. Assim, o cara só queria continuar lutando contra o brother dele, sabe? O que tem, né? Só que nem isso ele poderia fazer. Então quando a gente percebe que ele vai se sacrificar, meu amigo, dói no peito. A cena já começa pesada. Se liga na despedida aí. Cuide-se bem, filho. Olha, e acima de todos os outros momentos que o Vegeta teve durante a história, esse foi um dos mais importantes, já que ele voltou à vida, né, em seguida, com uma visão de mundo pouco diferente de antes. O personagem tem vários outros ótimos momentos contra o Majin Buu, só que agora bora fazer o seguinte, vamos pular para quando todo mundo retorna em Dragon Ball Super e tem que enfrentar o Bills, na saga do Deus da Destruição. Quem viu essa cena no cinema, hein? Eu tava lá. Quando o Bills chega na Terra, ele acaba enfrentando o Vegeta em determinado momento. E quando o Saiyajin tá prestes a ser morto, a Bulma aparece e dá um tapa na cara do Deus da Destruição, só porque ele bagunçou a festa dela. O tapa, sim, você sabe, né, não fez nem cócegas, mas foi o suficiente pra Bulma ser jogada no chão que nem um boneco de posto. E na hora que o Vegeta viu isso, meu amigo, ele ficou extremamente chocado, pistola, naquela cena incrível que mostra que o cara se importa sim com a família. Olha, eu não sei você, mas eu jurei que o Vegeta ia se transformar em Super Saiyajin 3 naquela cena, né? Ainda tá faltando a gente ver isso no anime. Infelizmente não rolou, mas já serviu pra surpreender todo mundo. Só que o Bills, ele era muito forte e bastou uma cutucadinha na testa do Vegeta pra ele cair desacordado. Mas bora seguindo, já no próximo filme da série é a vez da revanche entre o Vegeta e o Freeza. Os dois estão consideravelmente mais fortes, cada um com suas novas transformações. De um lado o Super Saiyajin Blue e do outro o Freeza Gold. Só que o Vegeta estava muito mais forte. Ele chega a ajudar o Goku, né? Humilha o Goku em uma hora lá, dá uma surra no Freeza e só não consegue terminar a luta porque fica lá humilhando o vilão, enquanto o cara pensava em outro plano para destruir a Terra. E aí o Freeza vai lá e consegue, né? Mas aí o Whis volta no tempo e o Goku acaba com o vilão antes mesmo do Vegeta. Mas calma, príncipe, calma, a gente sabe que você daria conta do recado, não precisa ficar chateado. E enquanto isso, depois, lá no Torneio do Poder, a gente vê o Vegeta participando de cenas incríveis. Só que uma das mais cabulosas é aquela em que ele derrota o Toppo na forma do Deus da Destruição. Foi muito louco aquilo. Parecia impossível que o Vegeta pudesse ganhar, mas ele foi lá e usou a mesma técnica de autodestruição da luta contra o Majin Buu. E aí nesse caso, ele conseguiu mandar o cara pra fora da arena. Mas aí ao contrário do que aconteceu na luta contra o Majin Buu, o Vegeta não morreu dessa vez. Tudo porque ele estava bem mais forte do que em Dragon Ball Z e a forma de Super Saiyajin Blue ajudou ele a aguentar o tranco da explosão. O Vegeta ficou meio fraco depois disso, mas ele ainda teve forças para lutar contra o Jigen ao lado do Goku, né? E depois ainda enfrentou o cara sozinho. Esse é duro na queda demais. Quem lembra dessa luta, hein? Foi muito insana. Só que é aquela história, o Vegeta já estava fraco e acabou sendo lançado para fora da arena. Mas você conhece o cara, ele é duro na queda, ele não ia simplesmente ir embora. Antes de ir para a arquibancada, o príncipe dos Saiyajins dá o que ele ainda tinha de energia pro Goku para ajudá-lo a enfrentar o Jigen. Alguns fãs, né, acham que ele acabou perdendo espaço pro Goku,
E assim, eu até concordo com isso. Só que o personagem teve e tá tendo momentos incríveis nessa nova fase. A luta dele contra o Granolak e o Giga, né? Só que a gente pode falar desses outros momentos em outro vídeo, se você quiser, é claro. E eu queria pedir pra você já deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente nesse começo. Então um beijo pra você, até a próxima e tchau!